só me apresentar aqui. Meu nome é Rafael Gimenez, tá? Sou arquiteto de soluções aqui da Nórdica, faço também o papel de pré-venda. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, vou até tirar minha imagem daqui, ficar melhor para vocês verem os slides. Bom, hoje a ideia é trabalhar um pouquinho, mostrar um pouquinho aí sobre o ClickSense SaaS, falar aí das principais tendências aí que já são realidades no SaaS, é algo que o pessoal solicitava bastante, tinha muita necessidade, a gente via a necessidade, e é legal que a Click, ela está com uma velocidade bem rápida para implementar essas novas soluções. E não só implementar, deixar algo fácil de utilizar. Então, o objetivo principal hoje, conhecer aí o potencial do SaaS, né, aproveitar essas funcionalidades. Quem sabe, muitas vezes nós temos as coisas nas mãos e acabamos não usando, porque estou no dia a dia, não sei como usar, não lembro como usar. Então, a ideia hoje é essa daqui, falar um pouquinho das principais. Nós vamos sempre focar em uma delas, vocês vão ver no final, a gente vai apresentar a nossa ideia desses webinars. Existe toda uma sequência de webinar, então não se preocupem, a ideia hoje não é ensinar, e sim mostrar o que dá para fazer. Tá? O ensinar, nós da Nórdica montamos um processo que eu acho que vai ser bem interessante e diferente do mercado. A ideia é, a gente apresenta um assunto principal, no próximo webinar, depois eu vou mostrar para vocês as datas, é fazer um treinamento em cima das soluções apresentadas. Então, não se preocupem, preciso ficar anotando, preciso ficar correndo atrás. Não, a gente vai mostrar que existe, vocês já vão ter a ciência, já podem começar a usar, não tem problema nenhum, porque quem já tem o SaaS já está habilitado. Né? E depois faz o treinamento para aperfeiçoar ainda mais. Legal? Falar um pouquinho aqui da agenda de hoje. Primeiro assunto, Inside Advisor. Por que foi selecionado esse como primeiro assunto? Bom, primeiro que já tem no SaaS. Segundo, é uma baita de uma ferramenta embutida dentro do SaaS e nas apresentações, nas conversas, poucas pessoas ainda estão usando. Mas acabam não usando, não é porque é difícil, porque assim, eu sei que tem, mas eu nunca vi, então deixa, depois eu mexo, vocês vão ver que interessante que é. Depois eu vou dar uma passada nos próximos assuntos. Vejam, esses próximos assuntos são os assuntos dos próximos webinars. Hoje, a ideia é mostrar o que tem no SaaS de interessante, né, de mais interessante e mais novidades, dar uma passada assim, rápida sobre esses assuntos. Então, não se preocupem também. A ideia em cima de todos esses outros assuntos, AutoML, Application Automation, Reporting e o Click Data Gateway, nós vamos mostrar todos eles nos próximos webinars, mais detalhados. Hoje eu vou falar o que é, como funciona, mas o detalhamento vai ocorrer nos próximos. Tá? Bom, falando um pouquinho aqui do Inside Advisor, né, que eu vou mostrar para vocês. Bom, o que é o Inside Advisor? Ele é um conjunto de recursos do ClickSense. Ou seja, já está embutido, não precisa se preocupar. O Inside Advisor ajuda você a criar seus modelos de dados, criar visualizações e analisar dados, usando o quê? A inteligência artificial e machine learning. Temos 3 opções. Parte de exploração de dados dentro do Inside Advisor. Temos uma parte de perguntas, ou seja, NLP, Natural Language Processing. Eu pergunto, Inside Advisor transforma, né, a minha pergunta em linguagem de máquina e responde para mim. E o terceiro, modelos de análise dentro do Inside Advisor. Bom, vamos começar, daqui a carinha, tá, do Inside Advisor, para quem ainda não conhece. Para habilitar o Inside Advisor, eu vou mostrar para vocês, existe este botão a hora que vocês estão trabalhando com as páginas. Depois eu vou mostrar todo o poder aí de criação do Inside Advisor. E como um bônus aqui, eu vou mostrar essa parte de seleções.
Essa parte de seleções é antiga já e pouquíssimas pessoas utilizam. Vocês vão ver que interessante que é. Vamos começar aqui. Eu vou passar para... Vamos passar para a prática, né? Bom, Inside Advisor. Onde está o Inside Advisor? Tem dentro de todos os aplicativos. Vou abrir um aplicativo que eu costumo usar bastante em apresentações. Primeira coisa, vamos entender um pouquinho qual que é o que nós temos de informações no aplicativo. Um modelo de dados bem simples, pensando em um modelo comercial. Então, eu tenho aqui uma fato de pedidos, tenho clientes, vendedores, produtos e fábricas. Tá? É um modelo simples, mas é importante reforçar. Sempre que a gente for pensar em Inside Advisor, inteligência artificial, machine learning, os nossos modelos de dados têm que estar muito bem construídos, porque senão, quanto pior forem os modelos, mais difícil e menos assertivo vai ser a resposta de uma inteligência artificial, tá? Porque ela, como vocês sabem, ela usa uma lógica para montar essas informações e gerar as informações. Bom, vamos começar aqui clicando em uma pasta normal. Primeira coisa, estou fazendo a minha análise. Tá? Para quem, várias pessoas já devem ter visto essa página que eu costumo criar, uma página geral. Tem um mapinha, tem um total de quantidade de receita, tenho meus estados, né? Tenho meus clientes. Mas nos dias atuais, por mais que a equipe de desenvolvimento, uma equipe de BI, equipe de Analytics, construa visões que foram solicitadas, né, pelos usuários, a quantidade de informações e as perguntas, antes a gente fazia muito disso, né? Quais são as perguntas que eu tenho que responder? São esses gráficos que eu tenho que construir. Hoje em dia já não dá mais para fazer isso. Infelizmente, não dá, ou felizmente, porque a gente tem muita informação e hoje a gente consegue trabalhar com quantidade grande de informações, diferentemente do que antigamente. Né? Bom, ideia do Inside Advisor, vamos começar. Então, onde ele fica? Como eu habilito ele? Ele já vem habilitado. No ClickSense On-Premises, existe o botão chamado Ideias. Então, o Inside Advisor e Ideias é a mesma coisa, tá? Para o Client Manager, o On-Premises. Mas ele tem uma diferença grande aqui no SaaS. No SaaS, ele tem muito mais funcionalidades. Quem trabalha com On-Premises, depois façam um teste. Vocês vão ver, existe, ele trabalha, mas aqui no SaaS ele está muito mais desenvolvido. Eu vou clicar aqui e mostrar para vocês as opções. Vocês lembram que eu falei em 3 opções? Explorar os dados, perguntar e criar uma análise. E analisar. Sempre que eu passo o mouse em cima destes objetos, ele mostra onde eu tenho que fazer. Faço uma pergunta. Quando eu clico aqui, ele mostra que a pergunta tem que ser feita aqui em cima. Explorar os dados, ele mostra que eu tenho que vir para esse lado. E criar uma análise, ele mostra esses tipos de análise. Vamos começar por criar uma análise. Eu clico em criar uma análise. Ele mostra para mim todos os gráficos que eu posso trabalhar com análise. Tá, isso daqui eu já sabia que tem todos esses gráficos. Só que tem uma coisa interessante. Você sabe quantas dimensões e medidas você pode colocar em cada gráfico, ou tem que colocar em cada gráfico para que eles apareçam? E eu vou ser bem honesto. Se falar para mim, eu pego, ainda mais quando aparece um gráfico novo, agrupamento por caminhos, anomalia, análise de pico, informações mútuas. Hoje em dia, a quantidade de gráficos é muito grande. Então, não dá para a gente saber tudo. E é lógico, se você souber tudo, melhor ainda, né? Mas vamos pensar no dia a dia. Surgiu um gráfico novo. O que eu tenho que entrar de informação? Putz, não lembro. A vantagem de fazer isso daqui pelo Inside Advisor. Eu seleciono um gráfico. Vamos pensar assim, selecionar esse gráfico de classificação ou de comparação. Vamos pegar preciso criar um gráfico de comparação. Mostra várias medidas de uma dimensão. Ele já faz um resumo do que é. Legal, isso aqui mesmo que eu preciso. Quando eu clico nele,
que eu acho muito interessante aqui, ele orienta de uma maneira bem simples. Ou seja, estou no gráfico de comparação, eu preciso adicionar 2 a 4 medidas. Quais são as medidas? Já vem aqui, ó, sugerido como medida. E mais legal, também habilita aqui do lado todos os campos que fazem sentido e podem entrar num tipo de análise de comparação. Se eu estou olhando aqui 2 medidas, eu olho, posso clicar aqui, ó, em mais, vai mostrar todas as medidas que eu tenho nesse meu modelo. Ah, legal, o que eu estou precisando ver nesse meu modelo? Receita, vou adicionar receita e quantidade. E por qual dimensão eu quero analisar? Ó, tenho uma a 2 dimensões. Legal, já fica muito mais claro para mim como trabalhar. Então, o que eu faço? Eu quero fazer uma análise por produto, clico aqui. Olha que legal. O gráfico está montado. Comparação de receita e quantidade para produto. Até o texto já vem bem explicado para a gente, bem fácil, né? Importante, tá? Ele trabalha pensando em linguagens, idiomas, né? Lembrando que o SAS trabalha com vários idiomas. Aqui, se vocês repararem, que tem o PT, na parte de perguntas, eu vou mostrar para vocês, eu consigo trabalhar com diversos idiomas. Então, quem for trabalhar, só lembrar de setar, se for fazer perguntas em português, setar para português que fica melhor. Bom, fiz a primeira análise de comparação, mas o mais interessante, ele também traz outras opções de comparação, não só com aquele gráfico que eu gostaria de criar. O que isso aqui é bom? Bom, primeiro, eu vou olhar assim e falar, não, esse gráfico realmente o pessoal vai entender. Ou então não. Ó, tem um outro que foi sugerido, que é gráfico de barra, comparando os produtos, acho que ficaria melhor. O que a gente pode fazer aqui, né? Primeira coisa, se eu clico em cima de um gráfico, aqui do meu lado direito, ele vai dar um resumo do que eu fiz. Precisa alterar alguma coisa? Posso alterar? Pode alterar. Quero trocar o tipo de gráfico. Posso trocar? Posso trocar. Não, eu gostei bastante desse gráfico. Então, já pensando em machine learning, eu posso vir aqui, olha, e dar um like nesse gráfico. Falo assim, pô, legal, esse é um gráfico que eu vou utilizar bastante. De repente, eu vejo uma informação de um gráfico e falo, nossa, isso daqui eu nunca vou usar. Você dá um unlike, né, nele, e automaticamente ele não vai mais aparecer, tá? Bom, fiz isso daqui. Sou um usuário, vamos falar agora em licenciamento e tipos de usuário, né, que podem fazer isso. Não, eu acho que é só o usuário professional que vai fazer isso. Não é só professional, tá? Usuário, analyzer e professional podem trabalhar com Insider Advisor. Mas pode trabalhar igual? Exatamente igual. Pode trabalhar, desenvolver, analisar, olhar. Mas assim, eu gostaria de fazer uma análise e preciso salvar essas informações. Já quero montar uma página com este gráfico. Para quem vai montar página e criar páginas, aparece essa opção. Quando ele aparece essa opção, só vai aparecer para o usuário professional. Então, é lógico, é uma regra de segurança. Então, vamos pensar assim, olha, eu criei uma página que está em branco chamada Insights. Eu vou jogar este gráfico no Insights. Já apareceu aqui. Bom, fiz isso daqui, era isso que eu queria analisar? Sim, era isso. Posso vir aqui, dou um cancelar, ele volta. Vou analisar agora uma nova. Quero montar um monte de análises de geolocalização. Mas como que eu vou montar análise de geolocalização? Da mesma maneira. Eu clicando, olha, ele já filtra, olha a quantidade agora de objetos, de campos, né, que eu posso trabalhar. Aqui, município é o município onde tem o cliente. E aqui, medidas 0 a 2. Ou seja, quando eu coloquei município, ele já mostrou onde eu tenho os municípios. Mas eu quero separar tudo isso daí por receita, para saber os municípios que estão gerando mais receita,
Está aqui, de uma forma bem simples. Ah, mas se eu colocar quantidade, está falando que pode ser até 2, então agora ele vai trabalhar com a cor da bolha e o tamanho da bolha. Gostei dessa informação, vou adicionar também na minha página. Olha aqui embaixo, né, outras informações de receita por município. Tá, não me interessa mais. Vou dar um cancelar. Esse daqui é criar uma análise. Vamos para o próximo, que é explorar os dados. Vou clicar aqui, ó, explorar os dados. Ele muda alguma coisa? Não, ele só vai acender aqui. Por quê? Imaginem agora, vamos voltar aqui, vou clicar de novo, clicando a gente volta para a página inicial. E a página que a gente está criando aqui do Insight? Está aqui, vamos ver como ela está ficando. Foram esses 2 gráficos que eu coloquei. Legal, vamos continuar. Voltando aqui para a minha página inicial, imaginem o seguinte, eu preciso saber quais foram os vendedores que venderam para o estado de São Paulo. Quero saber a receita que cada um trouxe para mim. O que eu faço? Bom, se eu for um usuário, assim, eu tenho uma solicitação de desenvolvimento, eu posso usar Insight Advisor? Posso, da mesma maneira que eu estou montando aquela minha página de insights. Mas eu sou um analista. Eu quero analisar essa informação. Eu não quero pedir para a TI, porque eu sei que vai entrar numa fila, tem um tempo, eu preciso dessa resposta agora. O que eu faço? Primeira coisa que eu posso fazer, seleciono. É São Paulo que eu quero? Se eu tenho essa informação, eu posso até selecionar aqui. Quando eu clico em Insight Advisor, esse filtro continua. Opa, então legal, estou começando a entender como funciona. Ou seja, daqui é uma baita de uma ferramenta para ajudar a gente. Ó, eu quero saber a receita dos vendedores do estado de São Paulo, eu entro aqui, ó, vendedor, receita, eu posso ver receita por segmento ainda. Tá aqui, ó. Montei a minha análise de receita por segmento, do estado de São Paulo, por vendedor. Olha, ficou muito fácil. Eu quero ver só receita por segmento. Então, vou pegar essa informação também, é importante para mim. Vou jogar lá. E aqui? Tenho outros dados. Não, mas eu cheguei aqui, de repente eu bati o olho, e eu posso pensar o seguinte, será? Eu não quero ver tudo isso. Eu quero ver só, sei lá, alimentação. Putz, se eu for olhar só alimentação, ó, tudo que eu tenho aqui está trazendo todas as informações. O que é muito legal aqui, eu não preciso criar um novo ou ficar colocando mais informações aqui. Eu consigo navegar dentro do Insight Advisor. Quando eu navego dentro do Insight Advisor, todos os filtros que eu faço são replicados para todos os outros objetos. Então, o que eu gosto de ressaltar? Aqui a gente está criando o quê? Um dashboard interativo, na hora, sem precisar de mais ninguém. E outra coisa muito legal, o Insight Advisor faz análise para a gente. Olha, por exemplo, aqui, ó, com estes filtros utilizados, São Paulo, alimentação, ó, maior receita é de 14 milhões, onde segmento alimentação e o vendedor é Fernanda Cardoso. Exatamente essa informação. E a menor, ó, 953 mil, segmento alimentação, o vendedor é o Matheus. Então, o legal é que ele também, além de tudo, né, faz as análises para a gente. Mas eu consigo navegar em qualquer gráfico? Sim. Vamos pensar aqui, ó. Vou selecionar aqui. Opa. Selecionei aqui a Fernanda e essa Yolanda aqui. Pronto, estou vendo aqui. Né? Fiz tudo isso daqui, gostaria de ver tudo isso daqui por peso. Vou adicionando. Então, isso aqui vai montando e vai respondendo para mim as informações. Montou aqui. Peso 222. Bom, fiz tudo isso daqui. O que eu gostei, eu dei o like. O que eu não gostei, eu não dei o like. Vou dar um cancelar, porque nós vamos agora para a próximo tipo de análise, que é fazer uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, ele vai respeitar o que eu tenho aqui, ou então não. Vou tirar tudo.
eu vou fazer uma pergunta. Posso falar? Posso. Posso escrever? Posso. Tenho alguns exemplos de pergunta para saber como perguntar? Tenho, e eu vou mostrar para vocês onde coloca isso. Tá? Então, vamos pensar assim, ó, quero saber aqui, ó, qual é a receita de Minas Gerais. Qual é a receita de Minas Gerais? Quando eu entro na receita de Minas Gerais, ele já trouxe, já montou esse filtro. Como eu sei que ele montou corretamente? Ele aparece aqui embaixo, ó, Estado Minas Gerais. Então, qual foi o filtro aplicado? Legal, então eu sei que esta é a receita de Minas Gerais. Esta informação, imagina que a receita de Minas eu quero deixar sempre fixa naquela minha página de Insights. Eu venho aqui, adicionei ela na página de Insights. Ah, mas é um gráfico, vai ser um KPI de receita. Vocês vão ver que não é bem assim. Como eu disse, tudo que eu monto aqui, o Sense, vai trazer várias outras sugestões de análise. Olha, por data. Fiz isso daqui. Estou fazendo os filtros. De repente eu falo assim, ah, legal, estou vendo a receita total. Mas eu já bati o olho neste gráfico que ele gerou automaticamente e me chamou a atenção uma coisa importante. Eu não quero ver a receita de Minas Gerais dos anos de 14, 15 e 16. Aquele KPI eu quero deixar no total. Mas aqui eu quero fazer uma análise e saber qual que é a minha receita em 2016. Vou subir um pouquinho para vocês verem. Ó, cliquei, já alterou o resultado, ó, trouxe para cá o filtro utilizado. Aqui mostra todas as fábricas que venderam para Minas. Aqui, ó, Minas já montou o mapa com todas as cidades que eu tenho cliente. Olha só, já montou os gráficos agora de acordo com os meses de 2016. E aí eu posso navegar de outras formas, né? Sempre funcionando. Isso que é legal, está funcionando. Eu não precisei pedir para ninguém desenvolver para mim. Cada vez mais, isso eu bato muito, tá? Cada vez mais, vamos pensar em criar um modelo de dados muito bem feito. A partir do modelo de dados bem feito, o ClickSense acaba desenvolvendo toda essa parte para a gente de uma maneira bem simplificada. Bom, eu vou mostrar para vocês, quando eu criei aqui a KPI Receita de Minas Gerais, vamos voltar aqui para nossa página de Insights. Olha só, está montando a nossa página, né? Receita, eu vou tirar todos os filtros. Ó, eu posso criar um outro aqui, para vocês verem a diferença, tá? Eu vou colocar campos aqui, vou pegar a receita e vou jogar para cá. Automaticamente ele vai criar uma receita total, né? Tem a receita total e tem a receita de Minas. Ou seja, se eu clicar em uma cidade de, sei lá, São Mateus, vai dar que a receita, aqui vai dar 0, né? Porque não tem nada a ver com Minas. E a soma de receita, 4 milhões. Opa, legal, está funcionando. Mas o que é bem interessante criar este KPI pelo Insider Advisor? Quando eu dou um editar a pasta e clico nele, venho aqui na informação, o que ele fez? Ele montou a parte de 7 análises para mim. Então, se eu tiver um 7 análises com um monte de informações, é só ir lá, clicar, selecionar, ele monta. Para quem ainda não conhece, esse é o novo método, tá, de criação para trabalhar com 7 análises. Ao invés de trabalhar, isso aqui é um item mestre, tá? Eu posso trabalhar ou com item mestre ou com campo normal. Se fosse um campo normal, estaria aqui a ação de receita. E os 7 análises ele acaba jogando na frente. Fica muito mais fácil de trabalhar. E, pelo menos para mim, tá? Eu acho que fica mais fácil de enxergar qual que é o pedaço dos 7 análises e qual que é o pedaço que realmente está fazendo o cálculo. Então, ele gera um 7 análises automaticamente. Fiz tudo isso daqui. Ah, mas teria alguma outra forma de eu trabalhar?
Por quê? Vamos pensar assim, muitas vezes os campos vêm com uma nomenclatura que não são tão interessantes, ou seja, não são tão amigáveis. Ao invés de produto, tá? Vamos dar um exemplo. Ao invés de produto, vem prod, vem com, sei lá, ou em outra língua. O que a gente pode fazer nesses casos? Ou então tem aqueles termos que a empresa usa. Por exemplo, eu não falo em receita, eu falo em grana. Tá, um exemplo bem besta, tá? Existem termos que a empresa usa que os termos não são iguais aos termos utilizados no meu modelo de dados, nas informações que eu tenho carregadas. Então, o que eu faço para melhorar e aprimorar essa experiência do Inside Advisor? Poxa, dá para melhorar ainda mais? Dá. Eu tenho duas opções aqui: modelo lógico e vocabulário. Em modelo lógico, vamos entrar aqui, eu tenho várias opções. Isso aqui é uma visão geral. Olha tudo que eu tenho dentro do modelo lógico. O que é isso daqui? Eu vou ensinando o meu clique a pensar e como eu quero que ele pense. Campos e grupos, vamos começar por aqui. Quando eu vou trabalhar com Inside Advisor, com a parte de inteligência artificial, com a seleção dos campos também, pensando em um usuário final. Eu quero saber informações. Nossa, de repente eu entro lá, vejo esse campo CD fábrica, esse campo vai gerar uma confusão danada. Né? Tem um monte de campo. Não, podemos filtrar. Visibilidade, o que vai estar oculto e visível na hora que eu for selecionar usando o meu Inside Advisor. Puxa, legal. Quer dizer, esse campo vai sumir, código do vendedor? Não, só vai estar oculto, tá? Outra coisa que eu posso ensinar, o que é dimensão, vou clicar aqui as opções, tá? Então, o que é endereço, o que é cidade, país, data. Eu vou ensinando, porque às vezes vem um tipo de informação um pouco diferente, que o Sense pode pensar que é uma dimensão, mas é uma medida. Isso aqui acontece muito em, por exemplo, CPF. É um número. Então, às vezes, o Sense fala assim, é um número, eu vou utilizar como uma medida. Não, eu venho aqui e coloco que é uma dimensão. A partir daí, não tem mais problema de gerar gráfico com um CPF, utilizando ele como uma medida. Então, aqui a gente começa, a ideia é essa, é ensinar, tá? Como funciona a inteligência e como trabalhar essa inteligência dentro do SaaS. Pacotes. O uso de pacote é opcional, tá? Se nenhum pacote for usado, todos os grupos terão escopo igual na lógica comercial. A ideia de pacote é criar alguns tipos de recomendações. Então, pode-se criar pacotes. Eu vou passar rápido, tá? Para também não perder muito tempo. Parte de hierarquias. É a mesma ideia. Eu sempre gostaria de ter uma hierarquia de fábrica e produto. Ou então, não, uma hierarquia de cliente-vendedor, cliente-produto-vendedor. Então, eu vou criando essas hierarquias. Comportamento também está relacionado, né, à interpretação de ideias. Eu posso criar alguns tipos de comportamentos. Aqui vocês vão ver no treinamento, tá? E períodos de calendário. Períodos de calendário são, eu gostaria de ver sempre o último mês, ter a opção, né, de ver o último mês, gostaria de ver o último ano, gostaria de ver um ano fiscal diferente, então eu posso colocar aqui. Outra opção para a gente ajudar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial nada mais é do que a gente ensinar e eles aprenderem. Né? Vocabulário. Dentro de vocabulário, eu tenho a facilidade de criar sinônimos. Como eu crio sinônimo? Olha só, eu vou clicar aqui em editar. A partir do momento que a minha empresa, eu não trabalho chamando cliente de cliente, eu chamo de parceiros. Se eu escrever lá no Inside Advisor, quais são os meus parceiros de São Paulo? Bom, essa informação existe dentro da base? Não, é um valor, é um texto aleatório. Não é mais aleatório. A partir do momento que eu coloco aqui, primeiro eu seleciono tal idioma também, tá? Posso trabalhar com vários idiomas diferentes. Eu vou falar assim, a partir do momento que eu escrever parceiros, ele vai entender que é cliente. Posso até selecionar, tá? Colocar algumas condições. Nesse caso, eu deixei
parceiros, cliente. O F também é bem característico, né? Na minha base, está vindo como estado. Mas e se alguém fizer pergunta como o F, ele vai entender? Agora vai. Então, ele vai falar que o F é igual ao estado. Então, isso aqui são os sinônimos. Análise personalizada. Aqui é bem legal, né? Eu posso criar, vou dar aqui, ó, vou dar um editar para vocês verem. A partir do momento que eu falo assim, ó, total de receita, bom, total de receita nem precisa, porque isso aqui é um pouco diferente, né? Mas, ó, receita aero, ou então, se escrever grana aero, putz, grana aero não tem nada a ver. Tem sim, agora tem. Qualquer um desses termos que eu utilizar, ele vai entrar, vai pegar o campo receita, vai pegar todos os clientes, que a condição é aerobio, é um cliente que eu tenho, mas todo mundo chama eles de aero. Aero não. Na verdade, é aerobio. E qual o gráfico que eu quero montar? Aqui eu vou deixando em branco, assim, a própria inteligência artificial vai montar do jeito que achar melhor. Né? Será que tudo isso que eu estou falando realmente funciona? Vamos fazer um teste? Eu clico aqui em Inside Advisor. Aqui, ó, grana aero. Será que ele vai entender? Opa, grana aero, eu não tinha falado que era a receita da Aerobio? Olha aqui, receita Aerobio. Putz, maravilha, então realmente o negócio funciona, né? E se eu escrever, sei lá, parceiros? Parceiros de São Paulo. Aqui, ó. Todos os clientes do estado de São Paulo. Né? Pessoal, é muito poderoso. Tá? Clicando, né, no objeto, aqui eu tenho mais algumas outras opções. Vou pegar um outro objeto aqui, por exemplo, esse daqui. Posso trocar o tipo de gráfico, posso trabalhar com tendência, né? Posso falar que eu quero só o valor do último mês, por exemplo. Aqui embaixo, olha, isso daqui eu achei fantástico. Definir a expressão, estado de São Paulo. Mas eu quero estado de São Paulo e Minas Gerais. Eu clico aqui, eu quero... você quer São Paulo e Minas? Beleza, tá aqui, já montei. Putz, maravilha, esse filtro era o que eu queria, porque eu vou usar este gráfico na minha página de Insights. Vamos voltar na nossa página de Insights. Opa, vou pegar aqui, Inside Advisor, Insights. Então, aqui minhas informações. Olha só, estado, São Paulo e Minas. Fez os filtros. Nossa, tô ficando feliz, porque eu não preciso... Para desenvolver, agora tá muito simples. E se eu fizer uma análise, clicando aqui em alimentação? Legal, estou vendo as informações, mas eu gostaria de ter algumas informações mais detalhadas. Eu vou entrar em editar, vou tirar esse gráfico aqui. Agora, nos objetos personalizados, um dos objetos é esse aqui, NL Insights. Eu vou jogar esse objeto, não sei se vocês estão usando, é um objeto relativamente novo. Medidas. Eu venho aqui, em cima de receita, quero fazer uma análise em cima de receita. Quando eu fiz isso, vou dar um editar. Se vocês lembrarem, quando eu clico em Insights, ele começa a mostrar e fazer as análises das informações. O que acontece aqui? Olha só, calculado, receita total de 98 milhões para alimentação. Vou tirar o filtro de alimentação. Receita total, 305 milhões. Aqui é o ranking, dá o ranking das fábricas, dá um breakdown geoespacial, análise geoespacial, a parte de importância. Olha a quantidade de informações. Isso daqui é muito bacana, porque assim, a partir do momento, eu cliquei aqui em tecidos, ele já fez todas as análises para mim em cima de tecidos. Maravilha. Eu estou feliz da vida. Então, agora, eu gostaria de trabalhar só mostrando uma informação bem legal, que é o que eu coloquei aqui como ferramentas de seleção, que é o nosso bônus.
Essa ferramenta de seleção, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Imagina assim, ó, estou trabalhando com a parte de alimentação. Estou fazendo a minha análise de alimentação, vi um monte de informações. Quando eu clico aqui em seleções, olha, ele fez esse filtro e eu posso explorar essas seleções. Vou gerar ideias em cima dessas seleções. E o que eu estou vendo aqui? Ó? Receita. Eu bati o olho, já me trouxe umas informações muito, muito boas. Por exemplo, segmento. Eu sei que agora o segmento de alimentação contribui com 32,9. Quantos vendedores, qual foi a contribuição de receita dos vendedores? Não, eu quero ver a receita aqui, ó. É só clicar, olha que bacana, ó. Segmento alimentação, 98 milhões, de um total de excluído, né, 206 milhões. Receita total, 98,9 milhões. Gostaria de mudar aqui de receita para quantidade. Olha só, já mudou. Esta parte ajuda muito a gente a fazer esse tipo de análise, tá? Ajuda bastante. Vamos voltar aqui. Só para fechar esse nosso assunto, que eu acho que é importante, saiu nesses últimos dias, dentro do Inside Advisor, um novo gráfico. Criar uma análise, vocês vão ver, é o último gráfico. Tendência com previsão. Esse aqui vai ser um assunto que a gente vai tratar bastante em análise preditiva, em AutoML, né, em Machine Learning. Então, para vocês já terem um gostinho, já tem algumas coisas que aqui no gráfico, sem trabalhar com a parte de AutoML, a gente já consegue. Por exemplo, eu quero ver a receita de acordo com data de emissão. Tenho minhas informações, vamos ver, ele vai estar gerando o gráfico com essa tendência de previsão. Aquele do lado ele está mostrando quais seriam as possibilidades. Olha só que legal, de todo o meu histórico. Quando eu clico em cima do gráfico, eu consigo trabalhar de uma forma muito interessante. Olha só, unidades. Bom, primeiro, o valor 88, que são isso? Quantos, pensando em futuro, né? Quanto para frente eu vou andar? 88, o quê? Dias? Não, eu quero andar meses. Eu não quero andar 88, porque isso aqui, pensando em meses, é um negócio absurdo. Eu quero andar aqui 14 meses. Olha aqui, análise preditiva em 14 meses, usando qual método de previsão? Eu tenho 2 métodos de previsão, tá? Análise de espaço singular e mínimos quadrados originais. Posso trocar? Posso trocar. Meu tipo de análise. Tá aqui. Dimensões. Emissão é soma da receita, legal. Não, gostaria de ver só os últimos meses aqui. Tá? Os últimos, no caso, anos, ele, como são os últimos anos, ele está trazendo praticamente todos, mas agora dividido um pouquinho melhor por mês, com a minha análise de previsão, usando esse método de previsão. Pessoal, isso aqui é o comecinho do comecinho, mas para quem não tem nada, ou quem quer fazer um gráfico com uma análise de previsão rapidamente, esse daqui já é o cara, né? Bom, saiu um pouquinho do Inside Advisor, terminamos aqui a parte de Inside Advisor. Vamos voltar para a apresentação. Então, passamos por todos esses pontos aqui do Inside Advisor. Falar agora um pouquinho sobre os outros produtos que serão as próximas apresentações. Bom, AutoML. Então, AutoML, AutoML. O que é isso dentro da Qlik, né? AutoML é uma abreviação de Machine Learning automatizado. AutoML não é só a Qlik que tem. Tá? Existem ferramentas de AutoML no mercado. Só que são extremamente complexas, tá? Vamos falar complexas. O AutoML, Qlik AutoML, ele vem de uma forma bem mais simplificada, tá, para se trabalhar. Então, refere-se a ferramentas e processos que facilitam a criação,
o treinamento, a implantação e exibição de modelos personalizados de machine learning, né? Ele oferece aí para o pessoal especialista, tá, de AutoML, cientistas de dados e usuários com experiência em dados e que fazendo assim um simples estudo, vou até falar que é bem simples, tá? Vocês vão entender como, sem código nenhum, fazer modelos de previsão dentro do Qlik. Isso aqui vai ser uma apresentação bem interessante, tá? Isso permite o que você aplique rapidamente o aprendizado de máquina em toda a sua organização. Aqui eu vou mostrar essa demonstração até aqui, por aqui mesmo, bem rápido, por causa de tempo também. Qual que é a ideia de AutoML, tá? A ideia é eu pego uma base histórica, seleciono os campos que eu quero analisar, gero um modelo de dados, faço um tuning, vou mexendo em alguns pontos para melhorar esse meu modelo. A partir daí eu gero um modelo final. Nesse modelo final, eu aplico, né, as predições. Este modelo geral, eu vou chamar esse meu modelo pelo QlikSense, eu vou integrar ele no QlikSense e vou explorar com cenários what if, ou seja, eu vou conseguir fazer previsões, né? Simulações, previsões. E depois, tudo isso daqui eu vou ver numa página do Sense. Se a gente olhar aqui, isso aqui é uma das etapas do AutoML, que é a parte de definição do modelo, da criação, né, de treinamento, o modelo de treinamento. Então, ele faz várias simulações, tudo automaticamente. Isso aqui no próximo, se eu não me engano, já é o próximo webinar de AutoML. É bem legal. Quem ainda não está usando no Qlik, deem uma pesquisada, é bem simples, já tem vários vídeos, é bem simples de entender, tá? O Application Automation, ou seja, o nosso automation do Sense. Qual que é a ideia dele? Qual que é o objetivo, né? É fornecer uma interface visual, sem código, que ajude você a criar análises automatizadas e fluxos de trabalho com facilidade. É uma automação de sequência de ações e gatilhos que funcionam como um programa e permite que você automatize, né, a parte de análise, a parte de criação de fluxos de trabalho, incorporar dados, e facilitar. E o muito importante, com o Application Automation, quem conhece bem o SaaS sabe qual uma das coisas, né? Qual o tempo mínimo entre uma recarga de aplicação? É 1 hora. Consigo fazer recargas de 1 em 1 hora. Mas eu preciso fazer de 30 em 30 minutos. Não quero saber. Dá para fazer? Dá. Pelo Application Automation a gente consegue fazer isso. Até quanto? Até de 1 em 1 minuto. Poxa, então posso fazer cargas de 1 em 1 minuto no Sense SaaS? Consegue. Pelo Automation a gente consegue, né? Aqui uma imagem do Automation. Isso aqui também vai ser mostrado. A ideia do Automation, o que é? Trabalhar com processos puxando simplesmente os nossos quadradinhos, né, que são as ações. Então, eu consigo trabalhar com condições, trabalhar com informações do Qlik e, muito legal, consigo trabalhar com informações de outros lugares, consigo me conectar a outras fontes, outros produtos para trazer informação, para trabalhar ou disponibilizar. Um exemplo clássico, eu tenho alguns aplicativos e em determinadas situações eu preciso disparar um e-mail ou uma mensagem ou mandar uma mensagem pelo Teams. Consigo agora integrar? Consegue, tá? Vocês vão ver como a gente vai fazer isso daí. Outra opção, Qlik Reporting. O Qlik Reporting, a ideia, né, o objetivo é criar relatórios, tá, de várias páginas automatizados com base em um aplicativo QlikSense, usando o Reporting Service e o Qlik Application Automation. Os destinatários que podem receber esses relatórios complexos e programados, eles podem receber mesmo que não tenham acesso ao Qlik. Então eu posso mandar para quem não tem licença? Pode. Existem alguns requisitos, né? Algumas limitações, lógico, de quantidade. Eu não posso ficar mandando 1 milhão de e-mails por mês, mas posso fazer isso? Pode. Então, o que eu faço? Faço uma conexão no meu Qlik, tá? Começo com um template, por exemplo, faço uma conexão no meu Qlik e gero relatórios aqui em formato
PDF ou PowerPoint. Antes era só PDF. A partir dos, acho que faz 1 mês, 2 meses mais ou menos, acho que até um pouquinho mais. Posso em PDF e PowerPoint também. Aqui, a carinha dele, ou seja, eu vou usar o Application Automation, vou startar, posso colocar um horário de carga, por exemplo, entrar com algumas variáveis. Essas variáveis podem ser, por exemplo, os e-mails que eu quero mandar. Vou criar um report, vou gerar esse report e vou mandar por e-mail. É só isso? Sim, é simples assim. Tá? Lógico, depois, clicando em cada um dos objetos, aparecem as opções aqui do lado para ir selecionando. Por exemplo, se eu vou criar um report, eu tenho que selecionar de qual aplicativo que eu quero pegar as informações. Né? Então, de uma forma simplificada, é isso. Clique Data Gateway e clique Cloud Data Integration. A ideia o que é? Ter diversas formas de acessar os dados que estão dentro da rede de vocês. Pensando, né, no SaaS, eu consigo fazer uma conexão direta no SaaS, do SaaS em um banco de dados, em um ambiente, na minha rede interna aqui dentro da empresa? Consigo, trabalhando e abrindo 3 portas. Mas eu não quero isso. O que eu faço? Uso o Click Data Gateway. Então, as empresas geralmente, né, aplicam políticas rígidas de firewall que bloqueiam o acesso externo às suas fontes de dados. E isso daqui, no começo, quando não tinha o Click Data Gateway, algumas empresas não optaram pelo SaaS, preferiram o on-premise, por esse motivo. Outras migraram, abriram as 3 portas. Até hoje, não tivemos problema nenhum, tá, de acesso, mas tem empresas que falam assim, não tem jeito, a minha área de segurança não vai abrir o firewall. Então, o que a gente faz? Usa aqui o Data Gateway para fazer um acesso direto, tá? Eliminando a necessidade de abrir essas portas de entrada. Ele vai, como ele vai trabalhar? Ele trabalha por trás do firewall, tá? E ele permite que sejam acessados esses dados por trás do firewall por meio de uma conexão estritamente de saída, criptografada e mutuamente autenticada, como se a gente criasse uma VPN. Principal, gratuito, tá? Não tem custo nenhum. Clique Data Gateway. São para todos os bancos de dados existentes no mercado? Não, são para alguns bancos de dados, diria 90% dos principais bancos de dados utilizados já tem o Click Data Gateway dentro do SaaS. Aqui uma carinha, tá, de como ele funciona. Eu tenho aqui a Click Cloud, ele vai se comunicar com o Click Data Gateway e é o Data Gateway que vai fazer essa comunicação com as bases. Aqui depois a gente mostra com mais detalhes. Mas uma informação bem importante é que, olha, os dados estão sempre em trânsito e nunca residem fisicamente no servidor do gateway. Tá? Então, tá guardando informação aqui? Não, não tá. Ele trafega, tá? Um par de chaves exclusivo é estabelecido para cada servidor do gateway, conectado ao locatário do cloud. Tá? Esse par de chaves é autenticado por criptografia e transporte HTTPS. Não vamos entrar em tantos detalhes. Mas eu ainda tenho mais um sonho de consumo. Tudo isso daqui é legal, gostaria de tudo isso daqui, mas eu ainda gostaria de ter analytics em real time. A gente consegue isso dentro da Click? Sim, conseguimos. Nós temos o Click Data Integration. Este é um produto, não está dentro do SaaS, tá? Existe já uma comunicação com o SaaS, eu posso utilizar o SaaS para receber esses dados. E qual que é o objetivo do Data Integration? Né? A gente chama bastante de QDI, vocês vão ouvir falar bastante. Então, ele permite enviar, transformar e unificar dados corporativos em tempo real para todas as iniciativas de Analytics, Machine Learning ou transformação digital. Realmente, é a movimentação dos dados em tempo real. Tá? Então, a ideia é replicar os dados que estão no on-premise para as outras bases, né, de análise, e ele consegue se conectar aos principais bancos de dados aí de mercado, SAP, mainframe,
Google BigQuery, então outras plataformas também, né? Snowflake, Azure, o BigQuery, Databricks e etc. Daqui é uma carinha dele, bem rápida também. Tá? Ele trabalha, isso aqui é importante, ele trabalha com CDC, Change Data Capture, ou seja, ele captura o log, ou seja, não impacta na performance dos bancos de dados de produção. Ele fica lendo o log, ele não fica fazendo query para buscar informações. E aqui depois ele cria tem toda uma parte de gestão de Data Warehouse, Data Lake, e também podemos trabalhar com o catálogo de dados para disponibilizar essas informações, aqui montando um ambiente 100%, desde da origem até os aplicativos finais. O QDI, importante, ele trabalha e fornece informações não só para clique, tá? Como também outras ferramentas aí de mercado. Pessoal, relembrando aqui, nós passamos Inside Advisor, falamos bastante do Inside Advisor, AutoML, o nosso querido Application Automation, Reporting e a parte do Gateway e o QDI. Importante, hoje falamos aqui, foi o nosso pontapé inicial, falando sobre as 5 tendências que já são realidades no SaaS. Como eu disse, olha que legal, dia 1º/3, aulinhas, mão na massa, clique Inside Advisor. Depois o pessoal do marketing nosso vai entrar em contato para vocês entenderem o funcionamento. Próximos webinars, 8/3, ou Application Automation, depois AutoML, Reporting e, para finalizar, Data Gateway e o QDI. Isto daqui pode ser alterado? De repente entrou uma funcionalidade super legal da Clique e todo mundo está pedindo para mudar essa sequência. Podemos pensar e avaliar. Tá? Então, aqui tem os dados, né? Salvem nas suas agendas. Nesse QR Code já tem as informações e como se inscrever aí para as próximas aulas. Pessoal, agradeço demais. Espero que o conteúdo tenha trazido aí benefícios para vocês. Lembrem-se, sempre utilizado tanto para desenvolvimento, né, como nós focamos hoje mais no Inside Advisor, desenvolvimento, a parte dos próprios analistas não dependerem mais tanto do pessoal que desenvolve, que cria os dashboards. E a ideia é essa, né? Cada vez mais pessoas utilizarem dados, tomando iniciativas, né? Tomando decisões muito mais assertivas. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.